noite, oitavo ano. E aí, tudo bem com vocês? Professora Vanessa na área aí. E aí, vamos lá, vamos dar continuidade, né? Bom, nós estávamos trabalhando a lição 3, né? Na última aula a gente trabalhou El Poder de las Palavras. E aí a gente leu aquele texto, né? Do companheiro dos tímidos, né? Que falava lá o texto contando, né? Dos indivíduos que jogam o quê? A sua timidez, eles escrevem, né, e desabafam as coisas ali no papel, né, os escritores que são tímidos, né, então o texto todo trabalhava essa questão, né, de tímido, que é a pessoa introvertida, né, da questão ele falava assim da periodicidade dele de escrever as coisas, né, e a gente tinha a parte do léxico ali, que a gente viu que falava sobre a carta, né, o processo da escrita, né, e a gente até eu li com vocês as cartas que tinham, né, que era mostrando a carta informal e a carta formal, só para fazer um repasso aqui, uma revisão. A carta informal é aquela que você escreve pro seu amiguinho, né, dando um exemplo, você escreve pro seu colega, né, olha aqui, querida Lola, né, beijos a todos de tu casa, né, é uma carta bem assim, informal. Você não tem zelo com a questão de palavra, de norma culta, né, então isso aqui tudo, olha lá, ele escreveu, né, me encantaria e espero que nos veamos, então você vê que é uma carta informal. Já a outra carta que a gente tem, que é a carta formal, ela já trata mais de algo que mais estruturado. É uma carta que você escreve quando quer conseguir um emprego, quando você quer mandar para um professor seu, que requer o quê? Mais formalidade, né, na hora da escrita. Aí a gente viu aí mandando uma carta para a Secretaria do Meio Ambiente, né, solicitando uma conferência. Então era uma carta que já tinha essa solicitação, a escrita mais aprimorada, né? Aí você tem a saudação escrita lá, ó, distinguido senhor Juan Antônio, depois você tem a conclusão, aí você tem a firma, que é a assinatura, aí já escreve atentamente, né? Então isso tudo é uma carta conhecida como uma carta formal, certo? A gente coloca a data, o local, né? Já tem uma formalidade, um rigor na escrita, né? Aí tem até uma outra na página 20, que é a dos seguros de Navidad, né? Que tem aí de Natal, né? Que fala o quê? Departamento de Seguros e Segurança, né? Juanjo, né? Aí tem de Medellín, lá na Colômbia. Aí tem tudo aqui, uma saudação, né? A despedida, o nome do diretor de seguros. Então a gente viu tudo isso. E depois nós trabalhamos um tempo verbal, que era o tempo condicional do indicativo, que eu falei para vocês que ele leva o nome também de quê? Potencial simple, né? Que ele fala o quê? Ele geralmente ele é para demonstrar o quê? Desejos, né? Você fala de conselhos, de possibilidades, né? De dúvida, de cortesia. Então, tudo isso é a função, é o uso do potencial simples, ou também chamado de condicional do indicativo, né? Ele tá lá no tempo, né? No modo do indicativo, né? Então, eu coloquei alguns lá no quadro, no dia que a gente trabalhou, que era o quê? O cantar, o comer e o partir. E aí eu mostrei para vocês que era eu cantaria, ia, tu cantarias, né? E depois eu falei que o outro era eu comeria, tu comerias, né? E vocês perceberam que todos eles tinham a mesma terminação. E isso os verbos considerados o quê? Verbos regulares. Então vamos falar só uma coisinha aqui muito interessante. Um verbo para ser regular, ele tem que manter o quê? O radical dele, a raiz. Então, quando eu falo cantar, ele mantém isso aqui, ó, o cante. Então, quando eu escrevo cantaria, minha letra é horrível, gente. Ele mantém aqui, ó, o cante. Então, por isso ele é considerado um verbo regular. Tudo bem? Então, todos esses que a gente viu, que era o cantar, o comer e o partir, todos eles mantêm o que? A raiz, né? Então, por isso a gente chama de quê? De verbos regulares. Tudo bem? Então, a gente fez tem até os exercícios aí, né? Pra gente trabalhar, né? Eu vou falar aqui rapidinho, né? Que eu até mandei pra vocês fazerem lá pra mim, né? Passei os exercícios. Olha aí, por exemplo, o número 1, deber nós outros. Aí você vai lá na conjugação, deveríamos, né? Que é para nós outros. Deveríamos ajudar mais aquelas pessoas que necessitam. Apetecer era ter, então é relacionado a tu. Então você coloca o quê? Te apetecerias, né? Porque é da conjugação tu. Despertar é relacionado a nós. Então é o quê? Despertaríamos, né? Nós despertaríamos um pouco tarde, né? O outro, de o que tu, se eu fosse você, que é a frase de o que tu, que é muito usada.
tomarias, eu que tô falando pra você, né? Tu tomarias, né? Tomarias o quê? Todas as providências. A outra, seria melhor um passeio ao centro da cidade? Eu tô perguntando, né? Pra você, seria melhor um passeio no centro da cidade? E se ellos lo supieran, ellos é o quê? Aí tem o verbo estar, é estariam, né? Estariam, né? O quê? Haciendo outros exercícios. Esse era o exercício 1, né? O 2 já tem até escrito aí, presta atenção, para você preencher com esses verbos que estão aí. Eu vou deixar isso para que vocês façam, tá? Llenar, que é encher, preencher, estar, cambiar, que é trocar ou mudar, invitar, que é convidar, e quedar, que é ficar, tá bom? Então a gente tem vários aí, ó. Se lo quisiera, me invitaria a quê? A tomar um té, que quer ter chá. Então vocês façam os outros aí, tá? E hoje a gente vai falar dos irregulares. Eu falei que esses aqui não muda a raiz. Já os irregulares, pessoas, são problema. Tô brincando, não é problema não. Tranquilo, para quem estuda não é problema. Mas que eles são mais complicados, eles são. Quer ver? Eu vou colocar aqui para que vocês vejam as irregularidades dos verbos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do verbo queria, querer. O verbo querer e o verbo... Vou colocar outro aqui, deixa eu ver outro. Decir. Decir. Yo, tu, él, nosotros, vosotros, ellos. Tá. Yo quería, tu querías, él quería. Nosotros queríamos, vosotros queríais, né? Eles queriam. Peraí que eu tô só escrevendo aqui e aí já eu falo pra vocês, tá bom? Vou explicar. Só tô colocando aqui. Eu diria, tu dirias, ele diria. Os outros diríamos. Os outros diriais. Eles diriam. Então vamos lá. Presta atenção, galera. Vou falar uma coisinha pra vocês. Esses verbos, eles vão ter mudanças na raiz. Como assim? Querer, se você for ver é aqui, né? Decir, desse, né? Olha aqui, decir, eu diria, mudou totalmente desse aqui. Não era decir. Olha aqui, ele colocou diria. Então, por isso ele é considerado um verbo o quê? Irregular, ele mudou. Olha esse outro aqui, querer. Olha aqui, ele tem duplo R. É a irregularidade dele aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, gente, presta atenção. A terminação vai permanecer a mesma, mas a raiz do verbo vai mudar, tá? Aí no seu livro, na página 22, tem vários livros. Por exemplo, tener. Ele fica tendre. Olha, ele fica como? Tendria. Olha aqui. Mudou, ó, o DR. Tá vendo? Essa é a irregularidade dele. Então, a gente vai ter vários verbos irregulares. Olha os exemplos. O decir, o haber, que fica abria. Você tem o que mais? A ser, aria, né? O ir, iria, né? Poder, podria, né? Poner, pondria, né? O querer, é esse que a gente viu, o duplo R, querria. Até na hora da pronúncia, você tem que forçar o R. Querria, né? Que mais? Venir, vendria. Salir, saldria, né? E a gente tem tener, tendria. E assim a gente tem muitos outros, né? Então, esses aí são chamados verbos o quê? Irregulares, tá bom? Então, tem que ficar atento a eles, tá? E aí, a gente vai ter uns exercícios aí na página 23. Esses exercícios são falando justamente do quê? Dessas irregularidades. Vou mostrar um exemplo aqui. Eu vou fazer só o A e vou fazer o do 4, a letra 1 também. O A, venir, que é o verbo, né? Vir. E a pessoa, nós outros, como que ficaria? Vendríamos. Vendrí, ao DR da irregularidade. Então, vendríamos para essa empresa se não fuera tão lejos de nossa casa. Então, aí eu conjuguei ele, né?
no condicional ou potencial simples, mas ele é considerado um verbo irregular. A outra, querer yo, querria, não é yo, querria. Queria o quê? Saber como estão as atitudes de preservação da natureza, certo? Te imaginas que harían, né? Eles, né? Então é harían, se superam que ela estocou a loteria, né? Então vocês vão preencher os outros pra mim aí, tá bom? Vão me ajudar a fazer esses exercícios número 3. O 4. Assinale o item que completa corretamente as frases. Esse aí é pra você escolher um dos 3 lá pra preencher. Olha aí, yo que tu, se eu fosse você, né? Tan, frase, mas despacio. É o quê? É mais devagar. Então eu o quê? Vendria. Vendria. Se eu fosse você, viria o quê? Mais devagar. Então é vendria. Tô dando um exemplo que você vai escolher uma dessas palavras para preencher aí, tudo bem? Olha a outra. Se Oriol e Fernanda não foram tão racanos, eles o quê? Seriam pessoas melhores. Mas eu já fiz quase todas, né? Vou deixar 2 para que vocês façam. Tudo bem? Porque, gente, tem que praticar. Se não praticar, não tem como não, tá bom? Tudo bem? E agora, a gente vai pro outro texto ali, né? Que é o texto, 8º ano, texto da página 24. Olha aí, poema 20, né? De Pablo Neruda, né? Aí achei tão legal que aí tem uma biografia do Pablo Neruda, né? Que ele foi muito famoso, né? Aí tem aí, nome de nascimento, Neftali Ricardo Reyes Basso Alto, não o nome do Pablo Neruda, porque era como se fosse um epônimo que ele usava, né? Era um nome, assim, de escritor, né? Pablo Neruda, não era o nome dele mesmo. Nascimento, olha a data de nascimento dele, 12 de julho de 1904, em Parral, no Chile, Chile, então no Chile, em Chile, né? Defunção, o que é defunção? Ele morreu com 69 anos no dia 23 de setembro de 73. Ocupação, ele era o quê? Poeta, escritor, né? Diplomático e político. O período, 1917 a 1973, que foi o período que ele viveu, né? E os movimentos, ele trabalhou 2 movimentos, que foi o vanguardismo e o modernismo, né? O pós-modernismo, na verdade. E a assinatura dele, tem aí a firma de Pablo Neruda, eles pegaram a assinatura dele. E os prêmios dele, ele ganhou o Prêmio Nobel, né, de Literatura em 71, o Prêmio Stalin da Paz, o Prêmio Nacional de Literatura do Chile em 1945. Tudo bem? E aí, a gente tem o quê? Poema 20. Vamos lá pro poema. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a los lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve en mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A los lejos alguien canta, a los lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla con mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro, como antes de mis besos su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve en mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Pablo Neruda. Fiz a leitura aqui só para que vocês vissem a questão de quê? Da pronúncia, né?
Aí agora eu vou fazer a tradução com vocês. Poema 20. Posso escrever os versos mais tristes dessa noite. Escrever, por exemplo, a noite está estrelada e brilham azuis os astros à distância. O vento da noite gira no céu e canta. Posso escrever os versos mais tristes dessa noite. Eu a quis e às vezes ela também me quis. Nas noites como esta eu a tive em meus braços e a beijei tantas vezes sob o céu infinito. Ela me quis, às vezes eu também a queria. Como não haver amado seus grandes olhos fixos, né? Posso escrever os versos mais tristes dessa noite, pensar que não a tenho, sentir que eu a tenho perdido, ouvir a noite imensa, mais imensa sem ela, e o verso cai à alma como pasto no rosto, né? Que importa que meu amor não pudesse guardá-la? A noite está estrelada e ela não está comigo. Isso é tudo. Ao longe alguém canta, ao longe minha alma não se contenta com havê-la perdido. Como para cercá-la, como aproximá-la, meu olhar a busca, meu coração a busca, e ela não está comigo. A mesma noite que faz branquear as mesmas árvores. Nós, os de então, já não somos os mesmos. Já não a quero, é certo, mas quando a quis, minha voz buscava o vento para tocar o seu ouvido. De outro será de outro, como antes dos meus beijos, sua voz, seu corpo claro, seus olhos infinitos. Já não a quero, é certo, mas também a quero. É tão curto o amor, é tão longo o esquecimento, né? Porque em noites como esta eu a tive em meus braços. Minha alma não se contenta em havê-la perdido, embora essa seja a última dor que ela me causa, e isso sejam os últimos versos que eu lhe escrevo. Lindo, né? O texto do Pablo Neruda. Muito bonito, né? Maravilhoso esse poema. E aqui a gente tem a parte da interpretação de texto, né? Ó, porque o eu poético está entristecido. Reescreva os versos, reescreva 2 versos, os quais o eu lírico deixa entrever o seu amor, se o seu amor era correspondido. Identifica e reescreve a estrofe em que se pode perceber que ele o fez com que o eu lírico se lembrasse de sua amada. O amor é um dos sentimentos mais belos que pode nutrir o ser humano até o outro, em torno do outro, né? Noivo, amigo, pai, noivo também pode ser namorado, viu, gente? Sobre tão nobre sentimento, responde às perguntas, né? Você acredita que ama alguém tão profundamente como o indivíduo do texto? Quem? Isso aqui é a resposta pessoal, né, gente? Você se sente entristecido como o eu do eu lírico quando as pessoas que amas estão ausentes? Por quê? O que significa o amor pra você? Então, vocês vão responder isso aí pra mim, né? Esse aqui, gente, eu vou deixar pra que vocês façam, porque é um texto que exige o quê? Uma leitura bem atenta, né, para serem respondidas essas questões. Tudo bem? 8º ano, tranquilo? Bom, gente, é o seguinte, a gente trabalhou agora, né, essas questões aí. O que nós vimos nesse capítulo? Que eu quero que deixe bem claro aqui, que é extremamente importante. Nós vimos os 2 tipos de carta, que era a carta formal e a informal, né? Nós vimos alguns léxicos, algumas palavras, né? As traduções delas, né? O vocabulário. E o principal que eu considero que a gente trabalhou nessa lição 3 foi o verbo potencial simples, né? O tempo verbal. Potencial simples ou incondicional de indicativo, né? Ou condicional de indicativo. Então, eu quero que vocês deem uma olhada, tá? Nas conjugações de alguns verbos, tentem fazer a conjugação seguindo esse aqui do livro, tá bom? Sigam essa conjugação, façam, tá? Para que vocês pratiquem. Lembrando, existem outros verbos irregulares, tá? Então, busquem esses verbos irregulares, façam a conjugação deles e tentem encontrar as irregularidades. Por que tal coisa está irregular? Por que tal coisa está irregular, tá bom? Então, assim, só assim vocês vão aprender, tá bom? E precisa de muito estudo, porque senão não consegue, né? A gente não consegue seguir em frente. E aí, façam os exercícios que eu passei lá, tá? E aí, a nossa apostila, a gente vai ver agora no próximo capítulo. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai estar aqui, né? Com algumas coisas aqui, por exemplo, ao telefone, algumas palavras, né? Presente do subjuntivo nós vamos trabalhar, tá bom? E é isso aí. Então, o próximo tempo verbal é presente do subjuntivo, tá bom? Então, eu agradeço vocês, a participação de vocês aqui, agradeço a presença e a presença de todos. E também por estarem na casa de vocês. Muito obrigada, tá bom?
Queria desejar que vocês tenham uma semana abençoada, que Jesus cuide de vocês. E na próxima aula, a cada 2 aulas, a gente vê uma lição. Combinado? Um beijo, gente. Se cuidem, tá? Muito estudo!